no vídeo que o senhor postou essa semana no seminário e também na aula, ao falar da admiração, o senhor menciona que a admiração sincera é um ato de amor e ao expressá-la não se deve, com o propósito de evitar ser considerado idólatra, fazê-la acompanhar de alguma crítica à pessoa admirada, pois o reconhecimento da condição de superioridade de alguém em relação a você, sob determinada ótica ou em determinado campo, não é afetado pela observação de algum defeito naquela pessoa que, portanto, não precisa ser expresso aos demais. Pergunto, qual a maneira de conciliar a questão do reconhecimento da superioridade de alguém em relação a você com a do reconhecimento da nossa grandeza como almas imortais? E com a frase de Jesus Cristo que vós sois deuses. Bom, em primeiro lugar, a questão é muito simples. O fato de que nós sejamos almas imortais não quer dizer que sejamos todas do mesmo tamanho ou que tenhamos o mesmo nível qualitativo. Almas imortais somos todos nós, mas há alguma diferença, por exemplo, com relação aos santos. Quer dizer, se você, como alma imortal, está abaixo de um santo, bom, o número dos degraus hierárquicos aí é ilimitado. Tá certo? Então não há muita dificuldade. Mas, note bem, eu considero que esse problema da admiração no Brasil é um dos problemas mais sérios. Porque a ideia mesma de alta cultura é uma ideia hierárquica. E não existe alta cultura se você não é capaz de separar o mais alto e o mais baixo. E desta distinção entre o mais alto e o mais baixo, faz parte integrante a relação que existe entre os méritos e os deméritos de cada pessoa. Porque demérito todo mundo tem. Não é isso? E a posição, onde a proporção entre mérito e demérito faz parte, evidentemente, da hierarquia. Quer dizer, há pessoas cuja atuação inteira é apenas um conjunto de deméritos, dos quais de vez em quando se salva alguma coisa, e outras ao contrário. Você tem uma quantidade enorme de méritos nos quais alguns defeitos aparecem aqui ou ali, mas estão colocados numa posição hierárquica diferente. Então, o problema, evidentemente, não é para a pessoa admirada, mas para o admirador, porque vamos lembrar o que disse Nicolás Gómez Dávila a esse respeito. Prestem atenção. Aqueles cuja gratidão pelo benefício recebido se converte em devoção à pessoa que o outorga, em vez de degenerar no ódio costumeiro que todo benfeitor desperta, são aristocratas, mesmo que caminhem em farrapos. Então, isso quer dizer que na composição da alta cultura de uma nação, faz parte, vamos dizer, um certo universo de pessoas que são capazes, tá certo, de ter a gratidão devida, a admiração devida, e estas pessoas são exatamente a aristocracia do país, mesmo que sejam os pobretões, mesmo que caminhem em farrapos. A inibição de admirar, ou a necessidade compulsiva de compensar a admiração, com algumas agulhadas, ou algumas insinuações, ou destacando um ou outro defeito da pessoa admirada, é a marca de uma mentalidade baixa. Você vê que a partir dos anos 70, 80, surgiu a moda de biografias pejorativas. Então você pegava um grande personagem, por exemplo, pegava o T.S. Eliot, né, e mostrava lá que ele teve uns problemas com a mulher, teve que internar a mulher num hospício, que de vez em quando perdia a paciência com ela, dava uns gritos, tá certo? E isso aí ocupava metade do livro. Agora, meu Deus do céu, quem é que não teve problema com a mulher? Quem é que nunca gritou com a mulher? Tá certo? Agora, quantos escreveram The Wasteland ou Four Quartets? Não é a mesma coisa. Portanto, a posição destes episódios, vamos dizer, deprimentes no conjunto da vida do sujeito é outro, que não a posição que isto ocupa na vida de um sujeito medíocre, de uma pessoa qualquer. Tá certo? Vamos dizer, o seu Zé Mané da esquina, a briga que ele teve com a mulher pode ser o acontecimento central da vida dele, a coisa mais importante, tá entendendo? Agora, vocês não vão dizer que T.S. Eliot colocou nisso o melhor do que ele tinha, né? Portanto, esse tipo de biografia que destaca esses episódios depreciativos, evidentemente está deformando o conjunto, né? E notem bem, quando eu fiz, por exemplo, a introdução ao Mário Ferreira, eu, em primeiro lugar, tive que reconhecer a dívida imensa que eu tinha com o Mário Ferreira. Quer dizer, o que eu aprendi com esse homem não tem limite. Tá certo? Ao mesmo tempo, é claro que reconhecia, por exemplo, o desleixo editorial dele. Mas, ao mesmo tempo que o reconhecia, eu o justificava inteiramente. Quer dizer, atenuava aquilo para as devidas proporções que aquilo tinha na realidade. Quer dizer, foi o homem que
escreveu toda a enciclopédia das ciências filosóficas ao longo de 16 anos, na base de 3, 4 livros por ano, consciente de que não ia poder dar um acabamento final àquilo, e, portanto, empurrando com a barriga e dizendo, olha, depois de eu morrer, vem alguém e conserta isso. E, de fato, no fim das contas, sobrou para mim, tá certo? Então, claro que é um lado, vamos dizer, deficiente, defeituoso do Mário, né? Você não é possível elogiar o Mário como escritor. Quer dizer, ele como escritor era altamente deficiente. Não quer dizer que não tivesse o talento requerido para ser um grande escritor, mas ele precisaria ter dado mais tempo e mais atenção. Então ele não se realiza neste aspecto da vida. Aí ele permanece deficiente. Mas essa deficiência, ela se apaga no conjunto. Porque o que ele fez como filósofo é tão importante que pouco importa se está bem escrito ou mal escrito. A nossa obrigação é consertar aquilo, tá certo? Lembre-se que na outra aula eu também me referi ao negócio de honrar pai e mãe. Quer dizer, se o seu pai teve defeitos ou cometeu pecados, ele legou para você uma dívida. É você que tem que pagar a dívida dele em vez de ficar falando mal dele. Quanto mais você criticar o seu pai ou sua mãe, mais você está se sujando, porque você não só está deixando de pagar a dívida, como você ainda está aumentando, né? Quer dizer que você, em vez de reconhecer que a dívida é sua, você está fingindo que você é o cobrador em vez de ser o devedor, como você realmente é. Tá certo? Quer dizer, se seu pai deixou débitos, seja no sentido financeiro ou no sentido moral, é você que tem que pagá-los. E na medida que paga, você limpa a imagem dele. Então, do mesmo modo, se numa pessoa com a qual nós temos débitos, tá certo? Intelectuais, por exemplo, você repara defeitos, fala, bom, está na hora de você consertar. Vou te dar outro exemplo. O Otto Maria Carpo, tá certo? O Otto Maria Carpo, ele sempre deixou uma dúvida, uma interrogação sobre quais eram as suas ideias políticas no período austríaco. Ele, de certo modo, varreu isso para baixo do tapete, porque logo ao chegar ao Brasil, ele primeiro sofreu uma campanha de difamação brutal da parte do Partido Comunista. Porém, mais tarde, ele se tornou dependente do Partido Comunista para fins profissionais. Quer dizer que se não tivesse o lobby do partido, ele não teria emprego. Então, a atitude deles com relação ao Carpo mudou e a atitude dele também mudou. Na medida que mudou, então, ele mais ainda tinha um motivo para ocultar as suas opiniões do período austríaco. No começo ele ocultava porque ele estava triste com o que tinha acontecido lá, tinha saído fugido, e simplesmente por tristeza não queria lembrar do período. Porém, mais tarde ele tinha também um motivo político para o ocultar. Isso quer dizer que ele era um covarde, que ele era um omisso? Não, a gente tem que tentar compreender isso aí e, vamos dizer, contrastar, colocar na balança o que representou esta atitude, que é uma atitude não das melhores, certamente, não muito louvável, tá certo? Mas também não totalmente condenável, com o bem que o homem fez. E botando uma coisa na balança e a outra, fala, bom, em que ele nos prejudicou ao ocultar os seus escritos do período austríaco? Em nada. Isso não se compara com tudo o que ele nos deu, o que ele escreveu no Brasil, em português, e passou para nós, tornando-se o maior historiador literário, o maior crítico literário brasileiro de todos os tempos. Então, este episódio deve ser colocado dentro do conjunto e ser compreendido como uma tragédia. Quer dizer, uma tragédia pessoal que ele viveu e que acabou, no fim das contas, por esterilizá-lo, porque nos últimos 20 anos de vida ele não produziu mais nada que fosse relevante. Então nós temos que compreender esse conflito, tá certo? E entender que no lugar dele talvez nós não tivéssemos feito melhor. Não se esqueçam que naquele período havia uma ditadura de direita no Brasil, e todo mundo que tivesse qualquer ligação com a esquerda tinha todo o direito de ter medo daquilo. Tá certo? Então, note-se que ele ainda teve o mérito de, em vez de procurar a proteção do establishment, ele procurou a proteção justamente de quem estava na oposição. Então não se pode dizer que foi um ato de covardia, foi uma acomodação. Por outro lado, eu sei, através da correspondência do Carpo com o seu grande amigo Pedro Trompovsky, que foi o cara que me chamou. Pedro Trompovsky é um sujeito que é comunista, né? Mas ele disse, olha, o único biógrafo confiável do Carpo é você, então eu vou passar esse material para você. E me passou a correspondência dele, que eu ainda não publiquei, espero publicar um dia. E nessa correspondência se vê que
o Carpô e a esposa dele, Dona Helena, eram continuamente alimentados de falsas informações por parte do pessoal do partido, enfatizando as perseguições que eles poderiam sofrer. Eles acreditavam que a casa deles estava constantemente sob observação e que até tinha tanques de guerra ali em volta. Então, dá uma diversa informação. É claro que era o pessoal do partido para manter os dois velhinhos aterrorizados. E, de fato, não estava acontecendo nada, porque o Carpô nunca, na prática, ele nunca sofreu nada. Houve um processo contra ele, processo por subversão, por causa de um artigo que ele publicou. Chegou na justiça, o próprio promotor mandou arquivar aquilo e o Carpô não ficou preso nem por 2 minutos. Ele simplesmente foi lá para responder o processo, chegou lá, o promotor falou, não tem processo nenhum, o senhor está livre, vai para casa. Então, isso foi tudo. No entanto, havia, na época, muito este processo de intimidação mútua dentro do pessoal da esquerda. Eu sei, porque eu recebia notícias escabrosas a todo momento, né? Teve uma parente minha uma contraparente minha, que ficou presa acho que uns 7 meses, e disseram que tinham batido tanto nela que ela tinha perdido um rim. Eu sei o seguinte, eu sei que ela saiu da cadeia melhor do que entrou em matéria de saúde. Como é que eu sei? Porque eu estava com ela na véspera que ela foi presa, e quando ela saiu da cadeia fui eu que fui buscar. E ela estava radiante de saúde, então não pode ter perdido rim nenhum. Mas, no entanto, durante os 7 meses aquilo circulou nos meios esquerdistas, comunistas e pró-comunistas como se fosse a mais pura verdade, e eu acreditando que quando eu chegasse lá na cadeia para buscar a velha, ia catar um cadáver, um semicadáver, né? Então, o Carpô parece que ele acreditou em tudo o que disseram para ele. Tá certo? Que meio tinha ele de verificar? Nenhum. Que prática tinha ele de militância esquerdista? Nenhuma. Ele nunca foi membro do partido, nunca foi militante da esquerda, então ele não sabia os costumes dessas pessoas. Então, ele foi feito de trouxa. Ele criou uma relação de dependência com relação ao pessoal do partidão, que o colocou numa posição moral muito extrema, porque o Carpô era um católico, era um crente. Tá certo? E ele escondia isso. Tanto que o Antônio Weiss, né, que é super esquerdista também, ele conta que o Carpô rezava escondido, para o pessoal do partido não saber, para não pagar mico perante o pessoal do partido. Então, tudo isso é uma parte deprimente da história dele, mas eu não posso cuspir na cara dele por causa disso, e não posso, nem de longe, nivelar isso com os méritos incontáveis que o homem tem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que lamentar como uma tragédia, não como uma comédia, não com satisfação, com aquela, como diz, tem a expressão alemã, Schadenfreude. Schadenfreude é você se alegrar com as misérias e os sofrimentos de outra pessoa, tá certo? Então, no Brasil, quando se descobre uma miséria qualquer da vida do sujeito, todo mundo começa a rir com satisfação, porque parece que isto nivela o grande homem a eles. Uma vez descobriram que parece de longe que o Gilberto Freire tinha tido, né, um sinal remoto de affair homossexual com um cidadão lá. Pronto, se comentou mais isso do que a obra inteira do Gilberto Freire, tá certo? Então, esse tipo de atitude mostra uma mentalidade baixa que não é capaz, vamos dizer, de se elevar ao nível de seriedade requerido para a alta cultura. Então as pessoas com esse tipo de cabeça têm que ser varridas para fora da alta cultura. Porque se você não tem o senso de hierarquia, você não sabe o que é alta cultura. Se você não é capaz de distinguir o mais alto e o mais baixo, você está fora, por definição. No simples fato de você falar alta cultura, quer dizer, cultura superior, é porque existe uma inferior, não é a mesma coisa. Ora, eu comentei na aula passada aquele trecho do Alexandre Zinoviev, que ele falava da cultura comunal e comparada com a sociedade maótica. Então a sociedade maótica se baseia, vamos dizer, em valores mais ou menos universais, que são defensáveis em termos de civilização, ao passo que dentro da comuna, como ele chama, vigora aquelas leis de sobrevivência. Leis que todo mundo cumpre, inclusive os maiores, como por exemplo, você assumir o mínimo de responsabilidade e tentar chutar o máximo de responsabilidade para os outros, e assim por diante. Tá certo? São simples reflexos de autodefesa. Mas ele diz que quando desaparecem
os valores e critérios da sociedade maior, então a mentalidade comunal toma conta de tudo e daí se instaura, vamos dizer, o reino da vigarice e da trapaça, porque aqueles valores comunais são simplesmente pragmáticos, eles passam a valer como se fossem valores civilizacionais reais. Isso está acontecendo no Brasil há muito tempo. E essa tendência existe no Brasil pelo menos desde a proclamação da República. Você vê que durante o Império, na elite intelectual do Império, não havia a menor dificuldade de estabelecer uma hierarquia. Quando você vê na composição da primeira geração da Academia Brasileira de Letras, ninguém teve a menor dúvida de que o presidente tinha que ser o Machado de Assis, porque todo mundo reconhecia que era o melhor. Então, ninguém iria nivelar, sei lá, o Machado de Assis com, sei lá, digamos, um historiador Rocha Pombo, que não era um mau historiador, mas não tinha um nível suficiente. Ninguém ia nivelar o Rocha Pombo com o Joaquim Nabuco, com o Oliveira Lima. A pessoa tinha um senso de hierarquia muito nítido. Depois da República, isso foi se perdendo. Você vê que já, quando você acompanha a história do Lima Barreto, você já vê que naquela época, considerações de ordem puramente social, no sentido de socialite, começaram a predominar sobre o respeito aos valores superiores da cultura. Então, na época, o escritor de maior sucesso era um sujeito chamado Pelino Guedes. Quem leu Pelino Guedes? Ninguém leu Pelino Guedes, nem lerá jamais, tá certo? E um camarada de evidente talento, que era o Lima Barreto, ficava jogado para as traças, por quê? Por ser um bêbado, tá certo? Preto e bêbado, tá certo? Então, ninguém alegou a cor da pele de Machado de Assis para votar contra ele na presidência da Academia Brasileira de Letras. Ninguém se lembraria de fazer isso. Mas quando começa a República, vamos dizer, eu acho que a dissolução da aristocracia do Império, a queda do Império, já traz consigo imediatamente uma ascensão dos valores comunais. Então começa os grupinhos, as capelinhas, né, a proteção mútua, e perde-se o sentido de hierarquia. Vê que durante os anos 30 houve uma espécie de recuperação. Durante os anos 30 e durante os anos 50. Mas a tendência para esculhambar tudo e para impor esses valores de grupinhos como se fosse a medida máxima de todas as coisas, sempre existiu no Brasil. E após o advento da chamada nova, já durante o período militar isso acontecia, mas tanto que você vê que no período militar, em plena ditadura militar, o Gustavo Corsão, que era provavelmente o maior escritor brasileiro vivo, foi varrido para fora do globo pelos comunistas que estavam lá dentro, Luiz Garcia e outros. Você vê que mesmo dentro do regime militar, os comunistas tinham poder suficiente para marginalizar quem eles quisessem, tá certo? Sobretudo dos lugares onde dominavam, que era a universidade e mídia.